comigo, ó. Vamos lá, rapidão. Hoje que era no sódio? Vocês perceberam que eu estou um pouquinho rouco hoje? Sim. Não é louco, eu sou todo dia, eu tô louco. Ó, vamos lá então. O que nós vamos falar um pouquinho hoje? Minha voz está um pouco mais diferente. Estou meio rouquinho. Ó, então, o que a gente vai pensar hoje? A gente vai pensar um pouco como esses elementos que nós estudamos, certo? Dentro do ciclo biogeoquímico, como que o excesso desses elementos pode gerar uma poluição no ar? Como que essa poluição no ar pode influenciar diretamente a nossa vida e a vida de outros seres vivos? Às vezes a gente é um pouco assim meio que egoísta quando a gente acaba dizendo que a poluição do ar afeta diretamente os seres humanos. Mas realmente a poluição do ar, a poluição do ambiente, a poluição da água, dos solos, ela afeta muito o ser humano. Só que a gente não pode ficar sempre com esse discurso, entendendo que nós já vimos como que os seres vivos são dependentes uns dos outros, ó. Grupos de seres vivos, ou vários seres vivos, dependem de outros seres vivos, ou melhor, todos os seres vivos dependem de outros seres vivos. A gente pode pensar que se a poluição afeta algum organismo vivo, levando em risco de extinção, ou levando em risco de alteração populacional da sua espécie, já é de extrema importância entender que essa poluição deve ser evitada, deve ser reduzida, deve ser cortada. Nós não podemos pensar em cuidados com recursos naturais, nós não podemos só pensar em preservação ambiental, pensando num ambiente, numa biosfera só para nós, e um planeta só para nós. A gente não pode pensar só nisso. Até porque a gente já fez umas comparações meio malucas, né? Tipo, não tem nem como eu fazer um prognóstico de um planeta sem árvores, sem algas. Seria sem vida totalmente. E aí lembra, se todo mundo morre, se sobra alguma semente lá no solo, as plantas voltam a prosperar, voltam a crescer, e a gente já era. Como você vai comer? Então, é interessante isso, né? Sempre quando a gente pensa, né, em seres fotossintetizantes, são seres não racionais, mas com um potencial vital incrível. E sabendo que nós somos capazes de destruir muitas, né, florestas, poluir água, impedindo que as algas se proliferem de maneira correta, de maneira exata. Ó, agora, o que nós precisamos entender? Quais são os principais elementos desses que estão nesses ciclos biogeoquímicos que quando estão no ar em excesso, ou estão no ar como algumas moléculas, são prejudiciais ao ar e aos organismos que dependem do ar de alguma forma. Tá? Lembrando que a poluição do ar, ela não só afeta a respiração dos seres vivos, mas poluição do ar, vocês já viram falar que a poluição do ar, combinada com a água das chuvas, pode gerar uma chuva que nós chamamos de chuva ácida, que pode degradar construções, monumentos históricos, além de destruir florestas. Vocês já viram falar isso? A poluição do ar, combinado com chuva ácida, dependendo do componente que está presente no ar, combinado com chuva ácida, com a água, pode gerar uma chuva ácida que pode afetar a vida de muitos seres vivos, mas até mesmo construções, até mesmo monumentos históricos, tá? Então bora lá. Vamos para a poluição do ar aqui, galera. Então vamos voltar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a nossa turma, vira para frente, Matheusinho. Você tá com crédito para caramba, ficar trocando ideia, tá com muito, tá sobrando.
Tá sobrando nota, bora conversar o resto do mês. Ó, vamos pensar o seguinte, tá sobrando, tá? Se alguém quiser ficar um pouco de mais. Ó, nós vimos que a nossa atmosfera, ela tem porcentagens de nitrogênio, mais ou menos 78%, uma porcentagem de oxigênio, em média 21%, e em média 1% de gás carbônico, outros gases, poeira e por aí vai, né? Fuligem no ar, por aí vai. Então, a alteração para mais ou para menos desses componentes pode, de alguma forma, afetar a nossa atmosfera e os seres que vivem nela, nós e outros seres vivos. Então vamos lá, ó. A poluição do ar atmosférico tem suas características naturais, como que eu falei. Essas características naturais conferem peculiaridades, coisas específicas, detalhes, que ele só tem por causa dessas características naturais. Vocês acham que se tivesse mais carbono, menos nitrogênio, o ar teria a mesma temperatura que tem hoje? Não, seria bem mais quente. Provavelmente seria bem mais E os quente. animais daqui morreriam. Umidade. A umidade relativa do ar depende do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico ele não pode ser afetado, não pode ser interrompido. É interessante pensar aqui no ciclo hidrológico, porque vem uma velha história que as pessoas às vezes carregavam com eles, que dizia que se a gente usasse água demais, ou poluísse a água, ela iria acabar. E às vezes na nossa mente, a gente tinha a impressão de que a água iria sumir. Se eu usasse muita água, desperdiçasse, ou se eu poluísse a água de alguma forma iria sumir, iria desaparecer. Tipo, hashtag chateado, vou embora do planeta Terra, vou morar em outro planeta. Não dá para rolar aqui. As pessoas, os seres humanos, são destruidores demais. A água do nosso planeta, ela está num ciclo. Quando ela evapora de um solo, quando ela penetra no solo, quando ela evapora de um rio, quando ela evapora do oceano, ela se condensa nas regiões mais frias, forma nuvem e chove de novo. E o ciclo continua. Parte dessa água está congelada nas geleiras, nas calotas polares, nos picos de montanha. Parte dessa água estão em regiões subterrâneas, mas essa água está na região subterrânea. Você sabia que a água no subsolo ela tem um fluxo semelhante ao fluxo de um rio? As águas no subsolo não ficam em bolsões paradas, elas têm fluxo. A gravidade, a pressão faz com que elas se movam. Tanto é que é por isso que surgem nascentes, né, conhecidas como mina, olho d'água, nascente. Então existe esse fluxo de água corrente no subsolo. Então a água está num ciclo. O que a gente precisa entender é que quando eu contamino a água, aquela água logo não pode ser mais potável, nem devolvida ao ambiente como natural, para que outros animais, outros seres vivos a utilizem. Então essa é a ideia. Mas aí, a gente parou um tempo e ficou meio que entendendo que poluir a água seria uma coisa ruim, mesmo que ela não fosse acabar, não fosse subir do nosso planeta, que ela fosse muito ruim, e realmente é. Só que, mais para frente, a gente começou a pensar e entender que se eu poluo o ar, eu também estou poluindo a água que está no ar. Se eu poluo os rios e oceanos, logo, eu já sei que os oceanos, a água dos oceanos e dos rios estarão poluídos. E se eu poluo o solo com agrotóxicos ou com liberação de esgoto, descarte de esgoto ou lixo no solo, eu também estou poluindo a água que está no solo. Então, se eu poluir o solo, eu vou poluir, Luiz, presta atenção, a água que está no solo. Se eu poluir o ar, eu vou ter água presente no ar, na forma de vapor. Ela está subindo, daqui a pouco ela desce, 2 vezes. Ela vai ser poluída, né? Mas, professor, tem como uma molécula de água poluir? Depende das ligações químicas que elas fazem, elas podem virar uma chuva ácida, lembra que eu falei? Então, o que a gente precisa pensar? A água, de forma econômica, de forma racional, é não entender que a água também no nosso planeta vai sumir ou desaparecer.
mas que ela pode estar poluída em todas essas regiões do planeta, no ar, no solo, na água, tá? Então é pensar dessa forma. Então, a gente estudar sobre poluição do ar, a gente também está estudando diretamente sobre poluição da água, porque pode afetar diretamente a poluição da água também. Então olha lá, ó. Essas características naturais do ambiente, do ar, da nossa atmosfera, podem sofrer alterações decorrentes tanto das atividades humanas. Esse termo antrópico, você já viu alguma vez? Esse termo antrópico? Antrópico é tudo aquilo que é feito por seres humanos. Antrópico é a ação humana, tá? A ação humana é a ação antrópica, ao contrário daquela ação natural, né, da natureza, daquela ação selvagem, daquela ação da própria natureza. Quanto das causadas por fatores naturais, como erupção vulcânica ou uma queimada em decorrência de raios, o ar seco, ventania, tempestades ou chuva. A gente precisa entender que, além do ser humano gerando impactos ambientais de poluição do ar, poluição do solo, César e Luiz, se ajeita, César e Luiz, poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, além dos seres humanos fazendo isso, naturalmente tem uma erupção vulcânica que libera gases para a atmosfera, libera cinzas, libera fuligem. Naturalmente existem deslizamentos. Naturalmente existem furacões, que de certa forma causam alguns impactos também. São fenômenos naturais que também podem... Tem, né? Não é tão comum nesse momento, mas meteoros que podem cair, meteoritos que podem cair, e gerar algum impacto no local, de certa forma, produzindo, né, morte destruição daquele habitat também. Então não tem só ação humana. A ação natural, teve uma vez que no Chile teve uma erupção vulcânica que parece que ficou mais de 2 semanas sem ter decolagens e pousos de voo. O aeroporto naquelas regiões ficou meio que... E aí teve lugar perto do Brasil que caiu cinzas que veio do vulcão. Tá? Então vamos lá. A poluição do ar e a modificação das características da atmosfera pela presença de substâncias denominadas poluentes, tá? Essa é uma definição. Tudo que está no ar, que não é naturalmente do ar, está poluindo. Se tem poeira demais no ar, está poluindo. Se tem gases demais no ar, tipo gás metano, né? Tem um filme que eu assisti lá, ele é difícil, mas ele é legal, que eles fazem uma perfuração no Polo Norte. Eles fazem uma perfuração no Polo Norte, e aí, para eles extrair gases, e aí começa a vazar muito gás metano, e a atmosfera fica praticamente imprópria para a vida. E as pessoas têm que viver com máscara, usar máscara. Então, aí, professor, isso pode acontecer? Não sei, não existe uma previsão disso. É fictício, mas a liberação de gases alterou drasticamente a atmosfera. É legal assistir esses filmes, por mais que seja uma ficção, mas faz a gente refletir sobre isso. Como que eu já assisti esse filme. Hã? Da menina que volta para o futuro? Ela volta numa nave. Não, eu não conheci. Não, volta para o futuro. Ela volta de volta para o futuro, né? Ela vai para o passado para tentar alterar isso. A mesma pessoa que perfurou e que causou esse desastre, essa catástrofe ambiental, manda ela para o passado para tentar corrigir isso, tá? Foi. Mais ou menos isso, mas tipo, perfuraram uma voz lá, aí tem um monte de bicho. Ah, já assisti esse também. Tipo um poço de petróleo, né? E saiu um monte de bicho. Aí o bicho... Parecia uns pombos gigantes, né? Eu já vi também. É do carro monte, se não me engano, que era um bicho. Eu acho que é. Mas, tio, Você podia mas fazer é pior. O filme que você nunca vai entender na sua vida. Interestelar. Esse filme aí não vai entender, não. Então eu vou nem assistir. Ó,
Pode falar. Então, eu não lembro de assistir. É Bird? Que Bird? É ou não? Bird? É? Bird Box. É? Bird Box. É bom. É, eu não lembro, assim. Não, acho que é. Ele não pode ver os bichos. Não pode ver, senão você cega e fica bravo lá. Eu não lembro Fica especificamente. possuído. Pode falar, Sam. Não, eu posso falar. Fica possuído. Mas se ela ler, essa pausa pra não usar. Você que me cara tão suavemente. Luiz. É quando às vezes acontece de algum plantio de cana pegar fogo, e aí, claro, sobe gases para a atmosfera, e essa cinza que cai na nossa casa a gente chama de fuligem. Às vezes acontece, mas é proibido hoje por lei, tá? Os canaviais serem queimados. Dizem que quando acontece, acontece de forma acidental, mas eu não sei, tá? Acontece. Então tá, comigo, continuando, ó. Considera-se poluente qualquer substância presente na atmosfera que, pela sua quantidade, possa tornar o ar impróprio ou prejudicial à saúde, causando doenças ou alterações ambientais. Diversas substâncias podem poluir a atmosfera, como o gás carbônico. Esse daqui vocês já conhecem, né? Espera só um pouquinho. Gás carbônico. Ó, esse aqui vocês já conhecem. Vocês lembram o símbolo dele? CO2. O metano, esse vocês já conhecem? Não, só C é carbono. O metano é CH4. Esse cheirinho que sai quando a gente solta o pum, parte dele é gás metano, tá? Gás metano é um gás não muito agradável, o cheiro dele, tá? Quando tem um animal morto e tem aquele mau cheiro, parte daquele gás mal cheiroso também é metano. Não só metano, mas também gás. Ó, e esse é o monóxido de carbono. Lembra que eu falei pra você, cara, esse giz, eu tô com raiva dele, porque ele está patinando. Hã? O giz parece que patina. Ó, então vamos lá. Dióxido de carbono, gás carbônico, CO2, dióxido 2, Se dióxido é 2 oxigênio, dióxido de carbono, dióxido é 2, e um carbono, como que é o monóxido? C, eu coloco quantos O aqui? Ó, dióxido, monóxido, esse é o monóxido de carbono. Galera, esse gás é perigoso, mas esse aqui mais perigoso que puxada de bode azedo. Hã? Sério, ó. Ô tio, assim, eu não sei se toda casa tem, mas tem, pelo menos a minha, tem uma caixa de gordura. E ontem meu pai foi limpar. Como é que ficou uma camada grossa de gordura? Coloca sai pela pia. Sai pela pia, cara. Nossa, normal. Ó, gás metano comigo. Vamos trabalhar aqui, memorizar esses bonitões aqui, ó. Já te ouço, já, ó. Metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Pera aí, já te ouço. Esse dióxido de carbono e gás carbônico é o mesmo, tá? Pode falar, Luiz. Não. Deixa Continuando então. Oi. Metano CH4. Ó, um dia vocês vão entender na química que isso aqui é isso aqui, quer ver? Ó,
Olha que legal. Vocês vão estudar isso, ó. Quer ver que legal? Ó, eu olhando aqui, o carbono se ligou quantas vezes? 4. Então eu digo que o carbono, ó, já estou dando doses de químicas para vocês. Tetravalente. Ele pode se ligar 4 vezes. Quando ele está assim, quer dizer que ele tem um elétron aqui que se liga com esse. O outro elétron aqui que se liga com esse. O outro aqui que se liga com esse. O outro aqui que se liga com esse. Os elétrons são aquelas partículas subatômicas que ficam no átomo. A gente estudou o átomo já. A gente vai estudar melhor. A gente vai estudar melhor no próximo ano. Ó, aqui dentro fica nêutrons e prótons, partículas neutras e partículas positivas, e na eletrosfera do átomo fica os elétrons. A gente vai estudar melhor depois isso daí, tá? Com mais detalhe. Então vai lá, continuando aqui comigo, vou pegar um giz que risca melhor aqui. Ó, gás carbônico, metano, monóxido de carbono, são gases poluentes. Lembra que eu falei que existem alguns gases que, se estiverem presentes na atmosfera, pode formar chuva ácida? Principalmente esse daqui, ó. Enxofre, os sulfetos ou os óxidos de nitrogênio. Se tiver no ar enxofre ou óxido de nitrogênio, vai formar chuva ácida. A chuva ácida não quer dizer que vai cair uma gota e vai fazer derreter sua mão, não, tá? Mas assim, dependendo da intensidade, do grau de acidez, se cair na sua pele pode arder, pode dar coceira, tá? Sabe aquele que você comprou os experimentos? Então, tem alguns produtos químicos que corroem o ar. Tem, são ácidos. Tem. Não. Hã? Monóxido de carbono. E um dia caiu desses na minha mão pra lavar. Hã? Vamos lá então, comigo, não perde aqui, não perde. Enxofre é muito comum não se colocar nos vulcões, O que, César? É enxofre. É. Muito comum se encontrar. Ele tem um cheiro bem ruim. Oi? Já aconteceu uma coisa. Chuva ácida? Chuva ácida acontece. Depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens de chuva ácida nos lugares, como que ficaram. Só essa parte, basta. Acabei de explicar, ó. A presença de óxidos de nitrogênio no ar e compostos de enxofre no ar, quando se liga com a água, forma uma substância ácida. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhe. Deixa eu só ler aqui. Muita gente não se dá conta de que cada ligação de um motor que usa gasolina ou diesel, uma grande quantidade de gases e partículas causadoras de poluição é lançada no ar. Toda vez que a gente liga lá um motorzinho do carro e está andando, várias partículas poluentes são lançadas no ar. Automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, ou seja, as máquinas que usam combustíveis fósseis, são responsáveis por grande parte da poluição das cidades. Então, parte da poluição, principalmente da cidade, se dá pelo uso de automóveis, veículos automotores. Pode falar. Combustível fóssil são aqueles combustíveis extraídos, geralmente do subsolo ou do fundo oceânico, formado por milhões de anos pela decomposição de organismos vivos. Então imagina que lá no fundo do oceano vai morrendo peixes, conchas, baleia, aqueles megalodon, todos da pré-história, os seres da pré-história. E eles vão sendo depositados em bacias ou em, presta atenção, ou em bolsões, vão sendo depositados. Durante um determinado período, vai ocorrendo uma sedimentação. Terra vai assentando sobre ele, areia, terra, sedimentos, vai assentando sobre ele. E eles ficam numa camada muito baixa, muito profunda, sobre uma pressão muito grande durante anos. E aqueles montes de seres que morreram ali há milhares de anos atrás, vai ocorrer um processo de transformação química que vai transformar os corpos deles em decomposição em
em uma substância chamada petróleo, tá? O petróleo, aí a partir do petróleo que é extraído, se for animais, geralmente petróleo. Se for florestas que ficaram soterradas, carvão mineral. Então, o carvão mineral e o petróleo são os dois combustíveis fósseis. Ou gás também, pode ser, tá? Ou gás natural também pode ser. E aí, eles extraem o petróleo. Do petróleo, eles dividem o petróleo em gasolina, gasolina de avião, diesel. Eles tiram vários produtos que são chamados combustíveis fósseis. Por isso que é o termo fóssil. O mesmo, às vezes, os mesmos seres vivos que em algum lugar fossilizaram e viraram um osso, uma ossada, em algumas situações, eles, em vez de ficar fossilizados, eles foram transformados em combustíveis, como no caso do petróleo, tá? Beleza. Então, ó, comigo, ó. São responsáveis, ó, as indústrias, a queima do lixo e as queimadas e a pecuária. Então, indústria, queima do lixo, as queimadas de floresta e a pecuária também libera grande quantidade de poluentes no ar. Acho que eu já contei para vocês, né? Você sabia que um dos maiores poluidores é o arroto e o peido do boi? Você sabia que o arroto do boi libera muito gás para a atmosfera? É. O pum do boi e o arroto libera muito gás para a atmosfera. Oi? Não, ainda bem que se fosse alimentado com feijão, ele virar uma bomba, né? Imagina se o boi fosse alimentado com feijão, ele virar uma super bomba de gás. Né? Ainda bem. Seres humanos já viram uma mini bomba, né? Quando comem feijão. Ó, na verdade, o alimento em decomposição no organismo dele, o alimento em digestão, vamos falar melhor assim, sofre ação de organismos que ajudam na decomposição. E todo esse conjunto de digestão, tá, do trato digestório do bovino, digestão nessa região, já te ouço, certo? O trato digestório do bovino, mais a ação dos micro-organismos, faz com que ele libere gases, que pode sair na forma de arroto ou na forma de peido. E muito boi arrotando e peidando é muito gás sendo liberado para a atmosfera. Pode falar, senhor. Você comeu feijoada? Pode ir, correndo. César, cuidado, hein? Faz. César disse que comeu feijoada ontem. Nem precisava pedir. Nem precisava especificar. Ó, Não tinha necessidade. aqui comigo, ó. Quem mora, vamos lá, Luiz, Alice, comigo. Quem mora ou já esteve em uma grande cidade, com certeza já percebeu que nos dias em que a poluição está mais evidente, tem dias que a poluição está mais evidente, os olhos ficam irritados, a respiração dificultada, entre outros problemas relacionados à saúde. Nós não moramos numa cidade assim potencialmente poluidora, até porque nossa cidade não tem tantas indústrias, não dá nem para comparar, né, com, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, não dá nem para comparar. A poluição atmosférica pode prejudicar o ambiente natural da cidade, pelo fato de ser transportado pelo vento. Muitas vezes danos causados pela poluição do ar são percebidos bem longe. Então, tem muitos casos que a poluição ocorre nessa cidade, só que em outros lugares, às vezes até áreas naturais, que acabam recebendo a descarga dessa poluição. Então imagina, ó, um centro industrial emitindo gases poluentes durante um mês. E esses gases poluentes sendo transportados pelo ar para outro lugar. O ar, ele tem, né, o ar em movimento, o vento, e o vento pode levar esses poluentes para outro lugar. Ó, vamos lá, concentra aqui, rapidão. Vamos lá, Luiz. Foi rápido. Limpou. Ixi, ele demorou para responder. Fiquei preocupado. Hã? Peso? Nem umidade. Não. Não. Eu acho que não. Então encheu. Então vai, ó.
comum a poluição, certo? A poluição se deslocar pelo vento e outro lugar receber a descarga poluidora. Sério, professor? Às vezes a poluição está sendo emitida naquele centro industrial, mas o vento está transportando em outro lugar. Isso pode acontecer, tá? Eu disse essa frase aqui. Continuando então aqui comigo, vamos lá. Ó, além da saúde dos seres humanos, a poluição do ar pode prejudicar muitos outros seres vivos. Algumas espécies de animais expostas à poluição pode ter sua reprodução prejudicada. É doido, gente, pelo amor de Deus. Algumas espécies de animais expostas à poluição pode ter sua reprodução prejudicada e correr o risco de extinção, como alguns moluscos e peixes. As plantas podem ter a superfície de suas folhas coberta por fuligem. Ó, tem ocasiões que a poluição é tanta que as plantas ficam cheias de cinzas. A gente fala fuligem, um termo melhor, sobre as folhas. Lembra que as plantas precisam receber a luz solar, captar a luz solar para fazer fotossíntese? Então, a cinza sobre as folhas pode impedir uma fotossíntese precisa, a fotossíntese necessária para as plantas, tá? Porém, a qualidade do ar de uma localidade não é determinada apenas pela presença de gases ou partículas poluentes, mas também por outros fatores, como a umidade do ar e a temperatura. Ou seja, tem muito vento, tem pouco vento, a temperatura está elevada ou está baixa. Vocês entendem que um lugar, vamos imaginar, regiões polares, extremamente frio. Se lá não tiver poluição alguma, mas por um acaso a temperatura do ar lá foi alterada pela poluição da atmosfera de outro lugar, mas lá também sofreu alteração de temperatura, e o índice de derretimentos de gelo, de degelo das calotas polares for maior, isso pode influenciar diretamente numa região polar. Vocês entendem isso? Então, não tem poluente nenhum lá no Polo Norte, mas está bem mais quente do que o comum. Imagina 5 graus a mais no Polo Norte. Quando eu falo a mais, não é mais frio, é mais quente. 5 graus pode fazer uma diferença enorme naquele lugar. Você sabia que o gelo começa a derreter? Sabe em que temperatura que o gelo começa a derreter? Quem sabe em que temperatura? O ponto de fusão. Menos 20 graus. 0 graus. 0 graus. O gelo derrete em 0 graus. Ó, o gelo começa a derreter em 0 graus. Imagina que um lugar que é todo formado por gelo começa de 0, vai para 1, 2, 3 graus. Se 0 graus já está derretendo, abaixo de 0 não derrete. Acima de 0 chama ponto de fusão. Se um dia vocês verem isso numa prova, ponto de fusão da água, ou ponto de fusão do gelo, é o momento que ele começa a derreter. Então a temperatura pode influenciar no ambiente. Vocês viram que 1 grau aqui, ó, 1 grau para mais, ó, 1 grau para mais e 1 grau para menos. Para cá é negativo, para cá é positivo no termômetro. 1 a 2 graus pode fazer uma diferença gigantesca em um ambiente desse. Precisa pensar nisso também. Umidade do ar e temperatura também. Deixa eu ler esse quadrinho rosa que está aqui para a gente entender ele. Vamos lá, rapidão. Monóxido de carbono é o gás incolor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Se der tempo. Inodoro, olha só, ele é incolor. Ele é inodoro. Inodoro é o quê? Não tem cheiro. E ele é perigoso. Perigoso é o quê? É perigoso mesmo. Quando inalado em grande quantidade, provoca sonolência, perda dos sentidos e pode levar à morte por asfixia. Presta bastante atenção. Eu vou parar aulas para falar isso aqui, muito importante. Quando nós inspiramos, nós levamos oxigênio para dentro dos nossos pulmões, para que o sangue que está passando pelos nossos alvéolos, pelos capilares dos nossos alvéolos, capturem oxigênio, liberem o gás carbônico para sair, pega o oxigênio e vai levar para as células para fazer respiração celular e produzir energia. Vocês lembram disso?
Quando nós inalamos monóxido de carbono, ele se liga com as hemácias, com as células vermelhas, e não desgruda. Eles ficam ligadão nelas, cara. E os monóxidos de carbono não se desgrudam igual o dióxido. O dióxido se desgruda da hemácia, se desprende, se desliga para a gente expirar ele, lançar ele para fora. Mas o monóxido de carbono não. Ele fica unido às moléculas de hemoglobina da hemácia e não se desprendem. E aí você nunca consegue levar oxigênio para o seu corpo. E aí você pode desmaiar, entrar em sonolência e morrer, tá? Tem muitos casos de pessoas que morreram assim. Sabe aquelas garagens que é fechada, que a pessoa entra no carro, dá partida, fica aquecendo o motor antes de sair? Tipo aquelas garagens. Nos Estados Unidos é mais comum, né? Já viu aqueles filmes? Aquelas garagens que o carro entra lá dentro, fecha assim o portão e os carros ficam lá dentro. Aí o cara entra lá dentro do carro, dá partida no carro dele, começa a mexer no celular dele, fica lá aquecendo o motor, e o motor está liberando dióxido e monóxido. E ele está com a janela aberta, vai respirando, como ele é um gás inodoro, incolor, vai respirando, ele nem percebe, desmaia, porque as moléculas de monóxido de carbono se uniram à hemoglobina das hemácias dele e não deixou ela se unir ao oxigênio, porque elas ficam muito ligadonas, grudadonas. E aí a pessoa morre, nem sabe como. Pensou se a pessoa morresse e falasse assim, eu descobri como que eu morri, que legal. Ah, não quero experimentar isso não. Eu não me lembro onde, acho que era. Não lembro. São Paulo, mas tinha uns túneis. Tinha vários túneis. Bem pode falar. Aí e era todo fechado. Aí lá tinha várias placas em que se tivesse engarrafamento pesado mesmo, era para desligar os motores. Exatamente. Eu vi um filme assim também, que tem uma explosão no túnel e precisa ter vazão, as pessoas precisam sair. Porque uma explosão dentro do túnel vai emitir vários tipos de gases, entre eles o monóxido de carbono. Então o monóxido é perigoso porque a ligação química que ele faz com a molécula da hemácia transportadora de oxigênio, a ligação é muito forte, é uma ligação tripla. Ele se liga, ele faz 3 ligações junto. Então ele não se desprende das hemoglobinas. Se ele não se desprende, não sobra espaço para mim pegar o oxigênio. Eu não consigo me ligar com o oxigênio. E nem consigo liberar o monóxido. Ele fica preso. Isso leva à morte, tá? Galera, eu vou fechar aqui que falta exatamente 1 minuto. Hã? Oi, tudo bem. Tô rouco, tô louco.